Herodes, comido por bichos. A história de Herodes e o anjo vingador. Herodes era um rei cruel e orgulhoso, que governava a Judéia com mão de ferro. Ele era descendente de Herodes, o Grande, que tentou matar o menino Jesus, e de Herodes Antipas, que mandou decapitar João Batista. Ele era amigo do imperador romano Cláudio, que lhe deu muito poder e prestígio. Herodes odiava os cristãos e queria acabar com eles. Ele mandou prender e matar muitos dos seguidores de Jesus, inclusive o apóstolo Tiago, irmão de João. Ele também mandou prender o apóstolo Pedro e pretendia executá-lo depois da Páscoa. Mas Deus enviou um anjo para libertar Pedro da prisão e frustrar os planos de Herodes. Herodes ficou furioso quando soube que Pedro havia escapado e mandou matar os guardas que vigiavam a cela. Então ele foi para Cesareia, onde realizou um festival em honra ao imperador. Ele se vestiu com roupas de prata que brilhavam ao sol e fez um discurso para o povo. O povo, querendo agradá-lo, gritava: voz de Deus e não de homem. Herodes se agradou dos elogios e não deu glórias a Deus. Ele se achava superior a Deus e não reconhecia que todo o seu poder vinha dele. Ele se esqueceu de que Deus é o único que merece toda honra e adoração. Mas Deus não tolerou a arrogância de Herodes e enviou um anjo para castigá-lo. O anjo feriu Herodes com uma doença terrível que fez com que ele fosse comido por bichos ainda em vida. Ele sentiu uma dor insuportável e se contorceu no chão. Ele gritou por socorro, mas ninguém pôde ajudá-lo. Ele morreu de forma vergonhosa e humilhante, diante de todos. Essa é a história de Herodes e o anjo vingador. Essa história é baseada no livro bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. A história de Herodes e o anjo vingador nos ensina algumas lições importantes sobre Deus e sobre nós mesmos. Primeiro, ela nos mostra que Deus é soberano sobre todas as coisas e que Ele pode usar qualquer pessoa ou situação para cumprir os seus propósitos. Ele usou Herodes para provar a fé dos cristãos e para mostrar o seu poder e justiça. Ele também usou um anjo para libertar Pedro da prisão e para castigar Herodes pela sua soberba. Deus é o Senhor da história e Ele governa sobre os reis e as nações. Segundo, Ele nos mostra que Deus é fiel e misericordioso com os seus filhos e que Ele os protege e os livra dos seus inimigos. Ele não abandonou os cristãos que sofriam nas mãos de Herodes, mas ouviu as suas orações e os socorreu. Ele não permitiu que Pedro fosse morto, mas enviou um anjo para salvá-lo. Ele não deixou que Herodes se gloriasse da sua maldade, mas o humilhou e o destruiu. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele nos dá a vitória sobre o mal. Terceiro, Ele nos mostra que Deus é santo e zeloso da sua glória e que Ele não tolera o pecado e a idolatria. Ele não aceitou que Herodes se exaltasse acima dele e se fizesse passar por Deus. Ele não aceitou que o povo adorasse a Herodes e não a ele. Ele não aceitou que Herodes perseguisse a sua igreja e não a respeitasse. Ele julgou Herodes com severidade e o fez um exemplo para todos. Deus é o único digno de louvor e adoração, e Ele requer de nós obediência e reverência. Convidamos você a se juntar a nós.
espírito nas alturas.